Boa noite, pessoal. Vamos iniciar nossa aula hoje, dando continuidade ao coração, o estudo sobre os átrios e ventrículos. Nós vamos estudar hoje a parte interna do coração. Vamos relembrar algumas coisas que nós vimos na aula passada, só para lembrar. Então, nós temos aqui uma estrutura do coração, uma vista anterior do coração, a parte de frente do coração, tá? Bem exatamente no posicionamento que ele fica em relação ao tórax. Lembre que o coração ele fica na região chamada de mediastino, que é exatamente no meio do tórax, com o ápice do ventrículo esquerdo voltado para o lado esquerdo, exatamente nessa posição que está a imagem aqui, ó. Ele voltado, a ponta dele para o lado esquerdo. Então ele é um pouco deitado assim nesse sentido aqui. E nós temos aqui onde tem o ventrículo direito, que é a parte que ele encosta no músculo diafragma. Então aqui ele tem a chamada região que ele tem próximo ao músculo diafragma, tá? Que é o músculo da respiração. Então nós temos aqui, começando da parte de cima, tá? Nós temos a veia cava superior, tá? Vamos lembrar aqui essa parte, essa estrutura aqui, que é a veia cava superior. Essa veia, ela recebe todo o sangue desoxigenado ou sangue venoso, que é rico em gás carbônico, que vem, essa como é a parte superior dela, ela recebe todo o sangue que vem da cabeça, tá? Da região do encéfalo. Então todo o processo de oxigenação que ocorreu, o sangue que foi levado até a cabeça, até o encéfalo, ocorreu a troca gasosa e ele retorna trazendo de lá o gás carbônico desse processo metabólico. Tá? Então ele vai das veias que vem da cabeça, ela desemboca aqui na veia cava superior. Aqui embaixo agora, indo para a parte inferior da imagem, nós temos a veia cava inferior. A veia cava inferior vai receber todo o sangue desoxigenado e rico em gás carbônico que vem do corpo, do sistema, de toda a estrutura do corpo. Então todas as veias desde o pé, subindo, abdômen, tórax, ela vai trazer o sangue que vai vir para essa veia cava inferior aqui. Tá? Então, e daí toda essa região vai soltar esse sangue numa região chamada de átrio direito. E o átrio direito fica exatamente nessa região que eu estou pintando aqui agora, para vocês se localizarem aonde ele está. Tá? Então aqui vai receber esse sangue que vem tanto da parte superior como da parte inferior do corpo. Do outro lado, eu vou ter o lado esquerdo do coração, tá? Então, nessa posição aqui, eu vou ter o ventrículo esquerdo, essa região que eu estou pintando aqui agora. O ventrículo esquerdo, ele vai receber o sangue que vem oxigenado dos pulmões, tá? Então, na parte de baixo aqui o ventrículo, na parte de cima eu tenho o átrio esquerdo, tá? A divisão é exatamente aqui, ó, nesse ponto que vai ocorrer essa divisão. Então nesse ponto aqui em cima eu tenho o átrio esquerdo. Então dos pulmões vai vir o sangue oxigenado, tá? Esse sangue que ele vem rico em oxigênio. Então esse sangue vai vir aqui para o átrio, desse átrio vai para o ventrículo esquerdo, do ventrículo ele vai ser jogado para o corpo através da artéria aorta. Eu vou detalhar isso aí um pouquinho melhor, um pouquinho mais para frente do vídeo, tá? Aqui é só uma introdução da estrutura básica do coração. Então a aorta tem a parte superior e tem aqui a aorta descendente também, que é a parte inferior aqui
do sistema. Agora nós viramos o coração. Estamos vendo a parte posterior dele. Então é uma vista posterior do coração. Tá? Para vocês visualizarem melhor, aqui dá para ver as veias pulmonares, ó, as duas entradas das veias pulmonares, nos dois lados. Tanto que leva para o lado esquerdo e a que leva para o lado direito. Por que é importante saber disso? Porque as veias pulmonares são as únicas veias que passam sangue arterial, o sangue que vem dos pulmões. Então, as veias pulmonares direitas e as veias pulmonares esquerdas. Então, o sangue que vem do pulmão, rico em oxigênio, ele chega até o átrio esquerdo através das veias pulmonares, certo? E esse sangue que entrou aqui, que depois vai para o ventrículo esquerdo e que vai ser jogado para o corpo através da artéria aorta superior e inferior. Tá? Aqui eu vou citar aqui, detalhar um pouquinho mais para frente isso. Do outro lado, bem exatamente, seria o lado direito do coração, mas como nós estamos vendo pelo lado posterior, está do lado esquerdo agora. Eu tenho aqui, do mesmo jeito que tem as veias pulmonares aqui, eu tenho aqui as artérias pulmonares esquerda e artéria pulmonar direita. São as únicas artérias que passam sangue venoso. Tá? Então vamos deixar bem claro isso. Geralmente no corpo todo as artérias passam sangue arterial e as veias passam sangue venoso. No coração existe essa exceção, que as veias pulmonares são as únicas que carregam sangue arterial e a artéria pulmonar é a única que carrega sangue venoso, tá? É uma exceção. Então, nesse caso aqui, as artérias pulmonares são as que vão levar o sangue com gás carbônico para os pulmões, para que ocorra lá a liberação do gás carbônico, para que depois ele vai voltar aqui pelas veias pulmonares oxigenado, certo? Então fizemos aqui um corte frontal agora no coração para poder visualizar a parte interna dele. Então, agora nós vamos começar a trabalhar dentro do átrio aqui. Então, primeiramente no átrio direito. Então, vamos fazer uma primeira divisão aqui. O lado direito do coração é o lado que passa sangue venoso. O lado esquerdo do coração é chamado de lado arterial, ou lado que passa o sangue arterial. Então, essa é a primeira grande divisão que vocês têm que lembrar. Então, todo aquele sangue que vai vir aqui, vamos começar pelo átrio direito. O sangue que vai vir pela veia cava superior e pela veia cava inferior, as duas, ele vai ser liberado aqui no átrio direito, tá? O átrio direito, ele não é muito espesso, ele tem uma parede fina, tá? Essa aqui é a parede do átrio direito. Todo o lado direito do coração, ele tem menos força de contração que o lado esquerdo. Por quê? O objetivo dele é o quê? Receber o sangue que vem do sistema, do átrio para o ventrículo direito e jogar esse sangue para os pulmões. Tá? Então ele não precisa de uma força de contração tão grande como o lado esquerdo do coração. Então esse sangue chegou aqui no átrio, essa câmara se enche de sangue. Quando ela enche de sangue, ela vai ter uma contração. Tá? Essa contração vai fazer com que esse sangue seja jogado para o ventrículo direito agora. Aqui o ventrículo direito. Aqui existe uma válvula.
tá? Chamada de válvula átrio-ventricular. Essa válvula, a função dela é o quê? Quando o sangue que vai ser contraído aqui é jogado para o ventrículo direito, o sangue passa e essa válvula depois fecha. Acabou a contração, ela se fecha para evitar que ocorra um refluxo de sangue. Primeiro, então encheu, passou para o ventrículo direito vai jogar esse sangue para os pulmões. Tá? Então o sangue chegou aqui, ele é jogado para os pulmões. Então, aqui através da artéria pulmonar esquerda e artéria pulmonar direita. Então, azulzinho aqui e aqui na parte posterior ela sai o lado direito. Ó. Lado direito para cá, lado esquerdo para cá. Então, o sangue no ventrículo direito, ele é jogado para cá. Aqui eu tenho uma outra válvula, tá? Chamada de válvula do tronco pulmonar. Mesma finalidade. O sangue é jogado aqui para evitar que esse sangue reflua, que ele retorne, a válvula se fecha. Então, cada contração ele se fecha. Então, jogou, ocorreu a contração, o sangue foi jogado, fechou a válvula, para não ocorrer o refluxo. E essa válvula vai se abrir novamente na próxima contração. Próxima contração, jogou o sangue, se fecha novamente. E assim as câmaras trabalham independentes. Então, contraiu aqui, está relaxado aqui. Encheu aqui, ela relaxa, contrai aqui, enquanto ela está enchendo novamente aqui. E assim sucessivamente. Então, aqui eu tenho, esses pontinhos são as fibras. Tá? Essas fibras e o músculo do ventrículo aqui, que puxa essas fibras para dar força de contração. Tá? Por isso que o ventrículo, eu tenho essas fibras nos ventrículos e não tenho nos átrios, porque a força de contração quem faz são os ventrículos, tanto o direito como o esquerdo. Então, outra característica é possuir essas fibras e essa musculatura aqui que vai puxar esse ventrículo para que ele ocorra, para que tenha força de contração. Então, resumidamente, o lado direito recebe sangue venoso, enche o átrio direito, válvula átrio-ventricular, passa o sangue para o ventrículo direito contrai, passa pela válvula do tronco pulmonar e vai pelas artérias pulmonares levar esse sangue que está carregado de gás carbônico que veio do corpo para os pulmões, para que lá ocorra a troca gasosa. O lado esquerdo do coração, ele vai agora, esse sangue que foi mandado para os pulmões aqui, esse sangue ocorreu no pulmão, vai ocorrer a troca gasosa, vai liberar o gás carbônico e ele vai pegar o oxigênio, tá? Através da hemoglobina, que vai aderir o oxigênio e vai trazer ele para o coração agora. Agora o sangue foi oxigenado, então ele vai se tornar um sangue arterial, sangue rico em oxigênio agora. Então, através agora das veias pulmonares, esse sangue vai retornar para o coração. Então, veia pulmonar direita e aqui a veia pulmonar direita e a esquerda, perdão, eu troquei aqui agora, direita e esquerda. Então, estão vendo aqui esses pontinhos vermelhos aqui são as aberturas das veias pulmonares, as únicas que passam sangue arterial. Então, esse sangue vai chegar aqui agora no ventrículo esquerdo. Nós estamos falando do lado esquerdo do coração. O lado esquerdo do coração é o lado do sangue arterial. Então, encheu aqui o ventrículo, o átrio esquerdo. E aqui eu tenho uma válvula também chamada de válvula átrio-ventricular. Do mesmo jeito que o direito, eu tenho no esquerdo também. Então, esse sangue que está
rico em oxigênio aqui, ele vai ser mandado para o ventrículo esquerdo. Todo lado esquerdo do coração tem a força de contração maior, porque ele tem que jogar esse sangue para o sistema, para o corpo. Então a força contrátil do lado esquerdo é maior que a força contrátil do lado direito, por essa razão. Então por isso você vai observar aqui no desenho que a estrutura muscular do lado esquerdo é mais espessa, porque necessita de maior força contrátil. E aqui do mesmo jeito eu tenho as fibras cardíacas do ventrículo e a musculatura ventricular que vai puxar essas fibras para dar força de contração do coração. Nesse caso, o ventrículo esquerdo vai jogar esse sangue para a artéria aorta. E aqui eu tenho também uma válvula, também chamada de válvula da aorta. Quando esse sangue é jogado aqui, sangue arterial agora, lado vermelho do coração, ele vai para a aorta. A aorta, chama de artéria aorta, ela vai se dividir em aorta ascendente, que vai levar o sangue para a cabeça, para fazer a oxigenação, principalmente do encéfalo e de toda a estrutura cerebral, tá? E aqui nas duas lateraisinhas, que vai levar o sangue através da artéria, que ela vai chamar agora de artéria subclávia esquerda e a subclávia direita do lado direito. E a artéria aorta, que é ascendente, nessa parte central aqui, que vai levar esse sangue oxigenado para a cabeça. Tá? E ele vai passar pela artéria carótida no pescoço. Na parte posterior do coração, a aorta desce aqui e vem para cá, uma chamada de parte descendente da aorta. Então aqui a aorta ela vai levar esse sangue para o corpo e cada região ela vai recebendo um nome diferente. Tá? Aqui é o tema da nossa próxima aula, que são daí os vasos sanguíneos. E esse sangue todo ele é mandado para o corpo, tá? Para ocorrer a oxigenação nas células. Essa oxigenação ocorre nas células através dos capilares, que são os vasos sanguíneos menores que vão levar esse sangue até as células para que lá ocorram os processos metabólicos de utilização de oxigênio e depois a liberação do oxigênio do produto metabólico disso aqui, desse processo, ok? Aqui nós temos o desenho de uma válvula atrioventricular esquerda, ó. Válvula atrioventricular esquerda, que é para simbolizar, para vocês verem o funcionamento da válvula. Então a válvula funciona dessa maneira, ó. Aqui ela está aberta, então o sangue está vindo no sentido da seta, ó. Então o sangue vem do átrio para o ventrículo, então ele passa pela válvula aqui, ó. Logo depois de passar pela válvula, ela se fecha. Aqui nesse lado tem a válvula fechada, porque esse sangue foi jogado e ele dá um retorno, um pequeno retorno aqui. Nesse pequeno retorno, ele vai nesse bolsão que a válvula tem, que faz com que ela se feche, para não ocorrer o refluxo de sangue. E para quando também o ventrículo que recebeu esse sangue fizer a contração para a aorta, esse sangue não retorne para o átrio. Então ela tem esse sistema de fechamento aqui. E essas fibras são as que puxam ela e dão a resistência à válvula. Tá? Então tem os músculos chamados de músculos papilares, que são os músculos que vão fazer a contração e o relaxamento dessas fibras. Tá? Aqui do lado direito tem eles contraídos e aqui do lado esquerdo tem eles relaxados. Então eles se relaxam quando a válvula se abre e depois eles se contraem para poder fechar a válvula e impedir que ela retorne o sangue e ocorra um refluxo do sangue. Aqui nessa imagem abaixo eu tenho uma imagem da peça anatômica mostrando, ó, a válvula atrioventricular direita
como ela é formada, e as cordas tendinosas, ó. E aqui eu tenho o músculo papilar, que é o músculo que puxa essas cordas tendinosas, que são pequenos formadas de cartilagem, que elas vão puxar e fazer o funcionamento correto da válvula. Então vamos lá, isso que eu já falei também. Agora vamos dentro dessa estrutura do coração, nós temos esse processo da força contrátil dele, tá? Então, relembrando, o lado direito tem uma força contrátil menor que o lado esquerdo. Por quê? Porque o lado direito, o objetivo dele é trazer o sangue do corpo e projetar esse sangue para os pulmões. Então, a força contrátil é a força necessária para enviar esse sangue para os pulmões. O lado esquerdo, ele tem que ter a força contrátil de mandar esse sangue para o corpo. Então, a força contrátil é bem maior do lado esquerdo do que do lado direito. Então, aqui agora nós vamos ver as duas circulações do coração. Basicamente o que eu falei, mas vou exemplificar de uma outra maneira mais detalhada aqui. Então, nós temos a circulação chamada de circulação pulmonar e a circulação sistêmica, que é chamada de circulação arterial. Então, no desenho aqui do coração, nós temos primeiro, do lado direito, vamos começar com a circulação chamada de circulação pulmonar. Só relembrando, encheu o átrio, ele encaminhou para o ventrículo direito, passa pela válvula átrio-ventricular, sangue jogado para as artérias pulmonares, certo? E aqui ele passa por uma válvula também, que é a válvula pulmonar. Aí o sangue vai para o pulmão. No pulmão, nos capilares pulmonares do pulmão, ocorre a troca gasosa nos alvéolos. Nos alvéolos pulmonares é liberado o gás carbônico e absorvido o oxigênio, tá? Então libera-se o gás carbônico daqui desse sangue venoso, que é a parte azul do coração, a parte venosa é liberado ali e ele vai retornar. Então aqui ele vai retornar depois pelas veias, número 5 aqui, pelas veias pulmonares, certo? E aí ele vai vir 6 aqui no ventrículo, no átrio esquerdo. Átrio esquerdo, válvula átrio-ventricular, ventrículo esquerdo para artéria aorta. Tá? Bem fácil. Agora vamos para o lado de cá só para poder visualizar novamente e deixar bem fixo essa situação. Então, ó, o sangue do lado direito e do lado esquerdo. Tá? Então, a parte do tronco pulmonar e as artérias pulmonares, a veia, o ventrículo e o átrio. Então, aqui, ó, o sangue, ele vem da veia cava inferior, veia cava superior e o seio coronário, que é a parte de sangue que irriga o coração, a parte venosa do próprio músculo miocárdio. Foi para onde? Para o átrio direito. Um aqui, um aqui. Válvula átrio-ventricular direita. Aqui. Foi para o ventrículo direito. Aqui, número 2. Do ventrículo direito, ele passou pela válvula do tronco pulmonar. Essa válvula aqui, ó,
também com o objetivo de não dar o refluxo de sangue. Daí, ele é jogado no tronco pulmonar e as artérias pulmonares. Então, as artérias pulmonares aqui, que são as únicas que passam sangue venoso. Foi para o pulmão. Aqui no pulmão, nos capilares pulmonares, o sangue perde o CO2, o gás carbônico, e recebe O2, que é oxigênio. Então esse sangue agora ele ficou oxigenado, ele ficou na cor vermelho claro. Diferença dos dois: sangue venoso vermelho escuro, sangue arterial vermelho claro. Tá? Então aqui agora veias pulmonares. Onde estão as veias pulmonares? Aqui, ó. Número 5, ó. Veias pulmonares. Foi para o átrio esquerdo, número 6 aqui. Vamos aqui para o número 6, ó. Átrio esquerdo. Passou pela válvula atrioventricular esquerda. Foi para o ventrículo esquerdo, número 7 aqui, ó. Aqui passa pela válvula da aorta. Exatamente aqui a válvula da aorta. E jogado na aorta e as artérias sistêmicas para o corpo, para poder ocorrer a oxigenação a nível celular. Ok? Para que o coração faça esse processo todo, ele tem que trabalhar com as 4 câmaras independentes. O que significa isso? Existe uma ordem de comando ali, para que cada uma das câmaras faça contração e relaxamento, contração e relaxamento. Então, ao mesmo tempo que o átrio direito está recebendo sangue, o átrio esquerdo também está recebendo sangue do pulmão, tá? Cada um do seu lado trabalhando independente. Mesmo lado que o ventrículo direito está jogando sangue para o pulmão e o ventrículo esquerdo está jogando sangue para o corpo. Então, elas trabalham em sincronia. Para que isso ocorra, essa ordem de comando ela vem do sistema nervoso autônomo, tá? Que vai dar a ordem de contração. E exatamente onde, na localização do átrio direito, nós temos o chamado nó sinoatrial. O nó sinoatrial, ele vai distribuir as correntes elétricas para o coração, o chamado potencial de ação. Tá? Esse potencial de ação distribui a ordem de funcionamento de todo o coração, para o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, tá? E depois o nó do átrio ventricular, depois eu tenho o nó atrioventricular agora, que ele fica exatamente entre o átrio e o ventrículo direito, que vai fazer a distribuição elétrica também através dos feixes de His, que são as terminações nervosas que vão estar ligadas ao músculo cardíaco, que é essa parte que eu estou pintando aqui agora para vocês verem, tá? Então, essas terminações nervosas que vão levando a ordem de contração. Então, as 4 câmaras trabalham independentes. Então, vem do sistema nervoso a corrente elétrica de ordem de batimento cardíaco. Então, aqui no nó sinoatrial é distribuído e aqui no nó atrioventricular ocorre a distribuição pelos feixes de His. E aí, cada parte do coração vai ter a sua contração independente uma da outra, tá? Para que isso ocorra de uma maneira sincronizada. Do mesmo modo, quando você tem do sistema autônomo uma ordem do sistema nervoso simpático de aumento de contração do músculo cardíaco, numa situação de estresse, numa situação de risco, em que através
você libera adrenalina no corpo. Então, aumenta a força de contração, acelera a força de contração nas 4 câmaras, para uma situação que você precisa de maior demanda de oxigênio no corpo. E do mesmo jeito, depois, o sistema nervoso parasimpático da ordem contrária para você diminuir essa força de contração, para o organismo voltar a um estado de relaxamento maior. Então, a ordem que diminua o batimento nas 4 câmaras para o coração voltar ao estado normal de batimento. Espero que vocês tenham entendido o funcionamento do coração. E agora, para finalizar, vocês vão ler bem o material escrito que eu deixei na apostila. E desse material escrito e do vídeo que vocês assistiram, eu quero que vocês façam a síntese do funcionamento das 4 câmaras cardíacas, tá?